Olá, amantes da literatura. Aqui estamos com o debate de mais uma obra literária. Riacho Doce, de José Lins do Rego. Esta obra ela foi publicada em 1939. José Lins do Rego, ele foi, além de escritor, advogado, promotor público e chegou a ser membro da Academia Brasileira de Letras, um dos maiores escritores brasileiros. Então essa obra aqui, ele seguiu o estilo da escola naturalista, realista, ou seja, aquele estilo, o naturalismo, realismo, ele se aproxima mais da realidade da sociedade. O romantismo ele mascara aquele sentimento exacerbado, aquele amor excêntrico, mascara um pouco a realidade. O naturalismo, o realismo não, ele vai a fundo na vida social, cultural, ele revela as situações, ou seja, ele é a própria, quase a realidade, não é a realidade, porque como diz Aristóteles, a literatura trabalha com a verossimilhança, que se aproxima do real, busca no real para fazer o fazer literário. Certo? Então, essa obra aqui, ela tem uma história bastante empolgante, que é a história de Eduarda, que também se chama Edna, provavelmente o nome dela seria Edna Eduarda, que às vezes chama um ou chama outro. Ela foi criada lá na Suécia, viveu uma vida rude, uma vida simples com a família. Ela até cuidava dos porcos da família. E ela tinha uma professora que ela amava muito, e a família implicava, porque a professora era judia, ela era protestante, e existia aquele conflito também na parte religiosa. E a família até falava até de outras coisas mais. Ela já começou por aí, a vida dela conflitante. E, inclusive ela chegou a tentar um suicídio, mas sobreviveu. Mas vamos adiante. Então, ela conheceu o Carlos, lá da própria região dela, ele é engenheiro, e ele tinha uma ambição de procurar melhorar a vida financeira, de enriquecer e sair daquele lugar. Então ela aproveitou a situação, como uma fuga, ela casou com o Carlos. Não o amava, mas aí ele arranjou uma proposta de trabalho no Brasil, exploração de petróleo. A empresa estrangeira trouxe seu pessoal de direção e ela veio para cá. Então chegou lá no Nordeste brasileiro, do povoado Riacho Doce. Ela se sentiu muito bem, aquele clima na praia. Ela até agradou o povo, né? Foi simpática com o povo. O marido não, ele apenas o pensamento econômico e financeiro. Ele não tinha uma simpatia pelo povo daquele lugar. O projeto dele era exploração de petróleo. E Eduarda não o amava, começou a ter aquele conflito conjugal. Chegou a arranjar um amante, que era o neto da avó Aninha, certo? A avó Aninha, que não concordava com aquele romance proibido e acusava, né? Ele chamava a galega de várias coisas. E a avó exercia uma grande influência sobre ele, sobre a família dele e também sobre todo o povoado. A mãe de Edna, de Eduarda, lá na Suécia, também exercia um poder sobre a família. Ela tinha um poder de mando, de comando. E a avó de No era mais ainda. Ela era católica, mas o pessoal acreditava que ela tinha poderes sobrenaturais. Mas ela tinha poder de comando sobre todo aquele povoado. As pessoas a temiam. Aquele romance, então, ela conseguiu desfazer. Eduarda ficou traumatizada, porque perdeu o No. E o marido foi acusado de traição, de sabotagem. Antes ele já estava bebendo demasiadamente e chegou até a ser preso. E ela, com essa frustração de Eduarda, ela também ficou com remorso, que tinha causado aquilo tudo para o marido também, e não o amava. E aconteceu que, por causa desse trauma, dessa vez ela foi e suicidou-se, no final da história. Ela tinha tentado na primeira vez, ainda lá
na Suécia, lá, um pouco tempo após a sua adolescência. E agora, na idade adulta, a história nos leva a crer que ela concretizou. Você lendo observará essa situação. Agora, em relação à análise, né, crítica sobre a obra Riacho Doce, de José Lins do Rego, temos diversos temas aqui que podemos comentar. Sobre a condição, né, da mulher que José Lins do Rego tratou. Sobre ela ter o poder de mando. Daquela época, em 1939, praticamente ainda vivíamos, né, numa sociedade, né, que não tinha esse papel reservado para ela. Mas ele colocou lá, a mãe de Edna tinha todo o poder, o comando da casa, e a avó Aninha também. Então essa questão patriarcalismo, matriarcalismo. Essa pode ter criado essa zona, digamos assim, de conflito cultural. A questão também da exploração. Uma empresa estrangeira vem para um país do terceiro mundo, uma empresa de um país de primeiro mundo, vem explorar no país de terceiro mundo. Então aqui ela impõe condições, ela não se submete, não tem o rigor, né, somente da lei. E foi baseado em fatos reais. Eu fiz uma pesquisa e se a situação do petróleo lá na região realmente existiu. O autor teve essa visão, chama cosmovisão, como ele vê o mundo, ele enxergou a situação e criou a partir daí uma história literária. Então veja, a exploração econômico-financeira do país rico sobre o país pobre, exploração da mão de obra, que os trabalhadores lá do povoado deixaram seus trabalhos de pescaria e foram ser explorados com baixos salários. Muitos até desistiram. E a empresa chegou até a ameaçá-los, porque eles diziam, aqui isso tudo vai acabar, vocês não vão ter esse serviço de ficar na pescaria, né? O petróleo vai jorrar e nós vamos aqui mudar toda, o dano ambiental, outra questão. Eles iriam mudar todo aquele lugar paradisíaco ali, a questão cultural ia acabar, aquela cultura ia transformar ali numa metrópole. O sonho era esse. Mas até o fim da história não tinham conseguido encontrar esse, né, petróleo. Então, veja, como se nós encontramos diversos temas, diversas situações que são retratadas em uma obra literária, que busca fatos, muitas vezes reais, realmente que aconteceram, e transforma-os, são transformados em elementos literários. Então, nós podemos também trabalhar através disso e produzir pequenos textos literários, pequenas histórias, certo? Através até de ações cotidianas, fatos do nosso dia a dia. Então, bom, no mais eu agradeço para todos que assistem a esse vídeo, certo? Boa leitura e até a próxima.